Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de 30 Minutes of AI, ou 30 Minutos de IA, um espaço onde a gente sempre procura conectar os temas mais relevantes de inteligência artificial com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, de modo de que maneira a inteligência artificial pode, de fato, impactar pessoas, negócios e sociedade no sentido de nos fazer, né, uma comunidade ainda melhor. E nesse sentido, eu tenho alguém muito especial para falar com a gente, alguém que nessa trajetória de tecnologia eu fui basicamente conhecendo pouco a pouco no último ano, eu diria, né, em Portugal, é o Mateus Lima. O Mateus Lima é o fundador da Todos por Uma. Ele tem uma lista incrível de reconhecimento, não só da mídia, como a revista Forbes, que o colocou na lista Forbes Under 30 de 2024, na categoria Tecnologia e Inovação, mas ele é muito reconhecido pelo seu impacto social e tecnológico, e vocês vão entender o porquê. Então, o objetivo hoje é a gente falar com o Matheus como ele conseguiu aplicar, de fato, tecnologia e inteligência artificial para gerar um impacto social, né? Quais os desafios que ele encontrou e os planos futuros do Todas por Uma. Mas o que é o Todos por Uma, né? Qual é o papel que ele tem nesse impacto social? Matheus, bem-vindo. Já emendo a primeira pergunta para ti, fica à vontade também para complementar sobre sua apresentação, né? Para você puder falar para a gente um pouquinho da sua trajetória, o que levou a você construir o Todas por Uma e o que é o Todas por Uma e a Anice, que é o seu agente. Muito obrigado. Claro, primeiramente, obrigado, Emerson, pelo espaço, porque acho que juntos, né, essa informação ela vai ser um agente para combater a violência contra as mulheres. Quando a gente ouve soar, né, o nome Todas por Uma, as pessoas imaginam um grupo de mulheres, né, que estão à frente de uma tecnologia que se tornou referência no Brasil no combate à violência contra as mulheres. E quando as pessoas se deparam com o homem, né, ou com o menino, que eu falo do bigodinho fininho, do cabelinho na régua, vocês imaginam, tipo, por quê? Como assim? Resumidamente, o Todas por Uma é a minha história, onde eu presenciei a violência doméstica dentro de casa e aos 13 anos de idade fui expulso pelo meu pai ao defender minha mãe. Então eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais iria ver uma mulher chorar ou sofrer. Então eu tinha uma ideia, mas eu não tinha dinheiro para pagar programadores. Então um professor meu me disse: Mateus, estuda programação e ali você vai encontrar todo o caminho e a sua trajetória. E foi exatamente o que eu segui. Eu sou formado em desenvolvimento de sistema pela ETEC, e foi dentro de uma ETEC que eu montei um grupo de pessoas da minha idade, levando a minha dor para dentro de uma sala de aula, e eu digo que transformei na minha maior vitória hoje, que é o Todas por Uma. Então, Todas por Uma nasce dentro de uma escola, como o meu TCC, onde a gente teve que estudar, Emerson, todas as tecnologias que existem no mercado. E como que o Todas por Uma poderia se diferenciar, levar uma tecnologia única e, principalmente, combater a violência contra as mulheres, levando a inovação e a criatividade, e não a gente usando a tecnologias que já existia como inspiração, mas sim a gente aplicando o processo reverso, criando uma aplicação totalmente diferente do que já existe no mercado. Então, hoje, Todas por Uma vai fazer 6 anos e a gente tem essa longa jornada e cada vez mais a gente pretende evoluir, como você trouxe, o Todas por Uma, porque o nosso grande objetivo é estar 2, 3, 20 passos na mente de um agressor e 200 à frente da frente do que eu digo da vítima para poder salvar a sua vida. Perfeito, tá claro. Você falou sobre sua trajetória, o que, sem dúvida nenhuma, é algo que deixa marcas, mas que te acabou impulsionando, né, para que você pudesse buscar, com os meios que você tinha na época, uma Sim, solução para esse problema, que eu entendo, então, um problema de violência doméstica, sobretudo de violência contra as mulheres, né, num país que tem uma taxa brutal de feminicídios e brutal de também de homofobia, transfobia, enfim, isso passa a ser um tema bastante relevante. Olhando
para o Todas por Uma em si, né? Então a gente entende que é um aplicativo que pode ajudar a mitigar essa situação. Então, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente, do ponto de vista não tecnológico, mas do ponto de vista funcional, e até todo mundo que está assistindo, né? E que, sem dúvida nenhuma, sempre terá alguém nesta situação, né? Em que ponto o Todas por Uma pode, de fato, ajudar e de que maneira as pessoas podem ter acesso ao aplicativo do Todas por Uma? Claro, Emerson. Até levando a sua fala que você trouxe, a cada 1 minuto, 35 mulheres sofrem violência no Brasil. Mais de 22 milhões de brasileiras já passaram por algum tipo de assédio ou importunação sexual. Isso equivale à população total de Portugal, Austrália e Uruguai, dentro do território brasileiro. E todos os dias a gente consegue lotar um estádio de futebol com mais de 50 mil vítimas diariamente. E pensando na história do Matheus, nos dados estatísticos nos quais a gente começa a entender, a gente cai num problema. Como que a gente entra na casa do agressor, a mulher ao lado dele envia um pedido de socorro sem que ele perceba, gerando os principais dados capazes de criminar os agressores e em questão de segundos. Eu falo que é uma equação quase incompleta de se resolver. Porém, eu comecei a ver que toda mulher faz compra no seu dia a dia. E eu associei, será que um produto ou um serviço é capaz de salvar uma vida? Então, um exemplo, no momento que uma pessoa instala o Todas por Uma, que é 100% gratuito, o aplicativo ele se camufla de um produto que ela mais utiliza no seu dia a dia. E para ela enviar pedido de socorros, ela não aperta nenhum botão. Ela simplesmente balança o celular. O aplicativo simula que ela está fazendo uma compra, mas na verdade, ou uma consulta. Mas na verdade, ela envia pedido de socorros a cada 30 segundos com a sua última localização em tempo real, mesmo que ela esteja em movimento parado, gerando os principais dados capazes de criminar os agressores, que é data, horário, localização e as testemunhas. Além disso, Emerson, a gente cria o primeiro mapa de calor da violência contra a mulher em tempo real, onde os usuários eles podem selecionar o tipo de violência certa que sofreu ou que presenciou e se cria uma área amarela. Se existe uma predominância muito grande de violência assédio, seja no Brasil ou em outro país, ela muda de cor automaticamente, da amarela, laranja e vermelha, seja nas vias terrestres, nos transportes públicos. Então, Todas por Uma tem um volume muito grande de dados que a gente consegue gerar, entregando para a sociedade e combatendo a violência contra as mulheres, antes mesmo do próprio, um caso mais triste, que é o feminicídio. Então, o Todas por Uma é a divisão entre uma pessoa que precisa de ajuda imediatamente e conectando a sua rede que pode te auxiliar e, ao mesmo tempo, gerando dados relevantes para a sociedade e principalmente para os órgãos governamentais. Não, isso é fantástico. E já dando um pouco do contexto que eu te conheci, em Portugal, um Web Summit em que o Matheus ele estava junto com a gente na delegação, digamos assim, do Brasil, que expôs dentro do Stand Brasil, que foi maravilhoso, do time Apex, né, agradecendo aí ao pessoal da Apex que nos apoiou, a figura do diretor Floriano Pêsaro e time, mas enfim, conhecendo o Matheus lá, a gente pôde perceber claramente que era uma aplicação que era inadmissível que eu não conhecesse, né? E que muita gente ainda não conheça, porque no fim do dia o Matheus mostrou para a gente o front-end, né? Ele é, sem fazer propaganda, ele é como seria o front-end de um iFood, à frente de um iFood, ou seja, o Matheus ele elevou aquela situação em que mulheres até hoje às vezes ligam para o 190 e não podem dizer a verdade porque o agressor está próximo e pedem uma pizza, né? E a partir daí o 190 muitas vezes percebe, outras vezes não, né? O Matheus foi muito além disso, porque ele mitigou o risco da vítima ser percebida, né, pelo agressor de que ela está tentando comunicar uma violência. Então, esse é o primeiro grande ponto, usabilidade, que é espetacular. Mas, Matheus, quando a gente fala não somente de usabilidade, gerar os alertas, que, claro, isso é o core da solução, mas é impressionante como você conseguiu agregar, e o teu time agregar insights, agregar informação, agregar análise de dados, para que a gente possa, de fato, ter uma visão
muito mais abrangente do mapa de violência, né? E de como, evidentemente, a sociedade tem que agir nessas situações. Sim, e foi exatamente, Emerson, pensando nessa excelente raciocínio. Então, toda essa estrutura que você comentou foi desenvolvida dentro de uma sala de aula há 6 anos atrás. Então, a solução, ela, a ideia estava pronta, mas não a criptografia, a segurança de dados, a elevação da tecnologia. Então, o Leonardo Salazar, que é o meu colega de sala de aula, que é o responsável pela tecnologia toda embarcada, ele fala que, eita, já vai vir uma solução nova, porque o Léo, ele ama desenvolver, é um cara fora da curva em linguagem de programação, então a gente tem uma equipe totalmente preparada para fazer toda essa estrutura e principalmente a gente ressignificar a segurança das mulheres. Então, dando até um spoiler, Emerson, a gente vai atualizar o Todos por Uma agora, e a mulher não vai mais tocar no celular. O celular vai fazer a identificação do ambiente e ativar o pedido de socorro. Então a Uau! gente ficou 3 anos estudando, se preparando, e a gente entendeu que a gente conseguiu criar, utilizar os próprios padrões ali de alguns, do sistema operacional do celular, e a gente vai, mudar um pouco a questão para a gente elevar ainda mais a segurança das mulheres. E qual o papel da inteligência artificial nisso, sobretudo a generativa? Porque eu entendo que, por mais que você perseguir essa capacidade, né, do aplicativo, por padrões, e faz todo sentido, mas ao mesmo tempo, se ele consegue reconhecer um ambiente, ele passa a tomar decisões autônomas, que é o que você está me contando, né? Então, qual o link da inteligência artificial e quanto a inteligência artificial, sobretudo a generativa, que é a nova onda, ela pode ajudar você a avançar o aplicativo e as funcionalidades para lugares que você imaginava, sem dúvida, mas que eram tecnologicamente ou difíceis ou muito caros de serem feitos. Claro, um ponto que a gente identificou é que muitas mulheres sofrem violência, mas não sabem que estão sofrendo. Porque a gente entende que muitas pessoas entendem que existe a violência física e a violência sexual, mas existe a violência patrimonial, a violência virtual, a violência moral, entre outras violências. Então, a gente cria a NICE, né? A NICE para criar toda essa orientação e estar junto com a mulher no momento que ela mais precisa de ajuda, que é exatamente essa funcionalidade que a gente desenvolveu, né? E ao mesmo tempo que a NICE possa ser a sua melhor amiga no momento que ela mais precisa de orientação, porque 52% das mulheres não denunciam os agressores por dependência financeira. Então, como que a gente pode criar um projeto que a gente possa unir a AI, quebrando o ciclo da violência contra a mulher e, principalmente, levando a orientação. Então, foi um processo muito grande que o Burt, né, um dos nossos conselheiros, o Andrew Burt, ele bate muito na tecla da gente. Não basta a gente entregar uma funcionalidade incrível, que todo mundo vai se surpreender. Mas a gente tem que dar um passo para trás, um passo onde a gente tem que tentar criar todo esse ecossistema de acolhimento. E sendo sincero, Emerson, é, a tecnologia, inovação, a gente domina. Mas essa questão da humanização, do acolhimento, é muito complexo, é muito difícil. Então, como você trouxe a AI, a gente consegue fazer esse trabalho com ela de uma forma totalmente dinâmica, onde a Nice vai estar com ela no momento que ela mais precisa de ajuda e principalmente no acolhimento, levando toda a orientação, a educação e a prevenção através do aplicativo. Então, faz todo sentido na verdade, isso me abre perspectivas que eu não tinha imaginado ainda. Isso até me remete ao nome do aplicativo, né? O Todas por Uma já fala muito de união, de acolhimento, né? Porque pela tua fala, e me diga se eu entendi corretamente, uma grande parte das mulheres, ou a maioria delas, isso está super claro, elas não acabam denunciando por uma dependência patrimonial, financeira, e muitas delas sequer sabem que estão sendo assediadas, né? Sequer sabem que sofrem algum outro tipo de violência, porque, como você disse, associam a violência física
ou sexual, e não a verbal, né? Não a patrimonial, não outros tipos de situações de assédio que se sofre e que elas sofrem frequentemente. Ou seja, eu entendo que a evolução do Todas por Uma passa também em tentar construir esse ecossistema de apoio, essa rede de apoio, certo? Ok, ela vai para a Nice tenta ajudá-la, passar as informações corretas, tranquilizá-la, dar opções de caminhos para que essa vítima possa efetivamente romper esse ciclo de violência, né? Mesmo que seja financeiramente dependente do cônjuge, do companheiro. Mas e aí? Ela vai para onde? Ela vai fazer o quê? Né? Ela tem um problema com a família que talvez não aceite. Então, eu imagino que são essas questões que a tecnologia, obviamente, não resolve por si só, ela guia, mas que você, teu time, o Burt, eu que tenho estado próximo de você, que a gente deve pensar muito fortemente, né? Como encerrar esse ciclo efetivamente, sair da tecnologia, com a Nice apoiando e ter ações reais de acolhimento, correto? Exato, uma discussão que a gente vem tendo junto com o Carlos Pazem, que o Carlos Pazem é um dos nossos conselheiros junto com o Burt, essa questão do acolhimento, né? Essa questão da humanização e como o Pluma pode fazer, é, pode guiar, né? Porque não basta a gente dar uma tecnologia maravilhosa, surreal, mas sim como a gente pode fazer essa orientação através próprio da Nice. E, né, e uma curiosidade, né? A Nice, o nome Nice, é o nome da minha mãe. A gente transformou a Dona Nice da vida real na inspiração que se transforma na AI, que é exatamente para levar essa voz, essa humanização, porque a gente tem um grande objetivo, né? Muito claro, de todas por uma, e eu digo que eu sou o único CEO de uma startup que quer acabar com a minha própria startup. Que o fim da violência contra a mulher seja uma realidade. Então, por isso que a gente cada vez mais temos que evoluir o aplicativo e, ao mesmo tempo, evoluir a Nice, porque a gente almeja um dia, né, poder desligar ambos, que o fim da violência contra a mulher seja uma realidade no nosso país, na nossa sociedade e em outros países também. E um ótimo gancho, porque seria o meu próximo ponto. A gente está falando muito de Brasil, é o nosso país, e Uhum. onde, obviamente, a Todas por Uma está mais posicionado, né? Tem uma cobertura midiática cada vez mais presente, né? E onde o Matheus tem conseguido passar essa mensagem, tem buscado apoios, enfim. Mas eu sei que o Todas por Uma ele é global e ele pode ser sempre, né? Expandido para outras regiões do mundo. Existem, e é impressionante, eu moro aqui em Orlando, nos Estados Unidos, Matheus, como você sabe, e é impressionante os casos, sobretudo dentro do nosso mundinho de brasileiros nos Estados Unidos, que hoje eu aprendi que, embora a estatística oficial dos consulados do Brasil e embaixada é de 1 milhão e algo de brasileiros, Mateus, são 2,4 milhões de brasileiros aqui nos Estados Unidos, por uma fonte bastante interessante de mídia, a gente vê uma série de casos de violência, porque as pessoas vêm para cá, muitas delas fragilizadas, né, e enfrentam um choque cultural muito grande. A situação de sexismo e machismo que existe no Brasil, ela basicamente é movida para cá junto, né, e acaba ganhando proporções, assim, terríveis. Existem uma série de casos de feminicídios entre brasileiros aqui também. Então, me fala um pouquinho de como o Todas por Uma pode ajudá-las aqui, e como que uma autoridade aqui nos Estados Unidos também se conectaria e receberia esse pedido de socorro. Claro, Emerson. E o Todas por Uma, ele se inicia primeiro na Colômbia e Barranquilha, onde uma mulher chama a gente pelas redes sociais pedindo para disponibilizar o aplicativo em seu país. E ali eu e o El, a gente fica assustado, porque foi logo no início que estava sendo desenvolvido. E a gente fala, cara, eu acho que a gente está no momento de colocar o Todas por Uma, né, em outros países. Vamos ver o que pode acontecer. Nesse pode acontecer, né? Hoje a gente existe outros usuários, como você trouxe, em outros países, como a gente foi para o Web Summit em Lisboa, e o Todas por Uma foi a tecnologia de destaque do nosso país. A gente ficou muito feliz por conta disso.
E a gente faz uma matéria, um exemplo, ali em Portugal, e Emerson, muitas mulheres começaram a instalar o Todas naquele momento. Eu até tirei um print e enviei para o pessoal do veículo de comunicação para ver o impacto que aconteceu só da nossa ida para aquele país, porque a gente conseguiu fazer uma matéria local. Então, no momento que a gente faz uma matéria local em um país, ou no Brasil, como você trouxe, os dados eles começam a ter um download muito significativo de pessoas instalando simultaneamente o Todas por Uma. E nos Estados Unidos não é diferente. A gente tá o segundo país que utiliza mais o Todas por Uma hoje é os Estados Unidos, exatamente pelo público brasileiro, das mulheres que moram nos Estados Unidos. É exatamente essa informação que chega para elas e elas têm essa noção de como que é a tecnologia. E ali a gente tem o famoso boca a boca, que são as pessoas compartilhando a informação de Todas por Uma para as mais mulheres, seja as americanas ou as brasileiras que moram nos Estados Unidos. E o pedido de socorro, Emerson, ele, né, ele pega exatamente o local da mulher. Então, seja no Brasil, seja em outro país, como a gente está falando, nos Estados Unidos, o pedido ele pode ser apresentado na delegacia da mulher como provas reais para as autoridades. Então, a gente também está tentando criar um piloto em paralelo com os órgãos governamentais para um pedido de socorro do Cruz seja inserido dentro das delegacias das mulheres, exatamente utilizando o tratamento de dados que a gente tem hoje, que é único, mas agora a gente criando esse vínculo com o poder público. Então, uma matéria que a gente fez na CNBC, a Embaixada do Brasil na Austrália entrou em contato com a gente. Então, por conta da expansão internacional do Todas por Uma e com o apoio da PEX Brasil, que foi exatamente do projeto que a gente desenvolve no Web Summit Lisboa. Por conta dessa crescente, seja nacional, porque um dado bem triste, Emerson, São Paulo, no primeiro trimestre de 2025, bateu recorde de feminicídio. E não só São Paulo. O mundo ele tá atingindo, infelizmente, a marca de 1 bilhão de mulheres que sofreram algum tipo de assédio ou de violência. E não existe uma tecnologia global para combater a violência contra as mulheres. E algumas pessoas estão identificando, ou Todas por Uma, essa ferramenta. E principalmente brasileira, que a gente fica muito feliz por conta disso, mostrando o poder da tecnologia, a inovação e o impacto social desenvolvida dentro de uma favela no Brasil. Perfeito. Isso me puxa exatamente para o próximo tema. Eu acho que todos nós, sobretudo os que estamos de alguma maneira envolvidos em algumas posições de liderança dentro dos seus mercados, temos o dever de tentar ajudar o Todas por Uma, o Matheus e o time, e que a gente consiga passar essa mensagem para frente, porque claramente, se quanto mais pessoas souberem, melhor serão os índices de redução de violência. O que acontece é que a penetração que você tem orgânica, ela tem o seu ritmo, né? Que vai depender das indicações, do boca a boca, e a gente sabe que para que isso atingisse um número massivo de usuários, isso vai investir todo o apoio, né? Vai se traduzir todo o apoio que o Matheus e o time e o Todas por Uma arduamente fazem sozinhos, né? Com o apoio de alguns investidores, mas enfim, mas ainda de uma forma muito tímida, ou seja, buscar meios para que o Todos por Uma possa escalar é imperativo nesse momento, e isso está claro, e eu te parabenizo demais por isso. Agora, você linkou exatamente um ponto importante. Isso foi desenvolvido dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, né? Então, todas as situações de verdade, estar à margem, né, social naquele momento, na tua infância, enfim, até um bom ponto da sua adolescência, aquilo te levou a tentar com os teus meios na universidade, com o apoio do teu professor, a buscar pessoas, a desenvolver o Todas por Uma, e é uma situação que você tem contato o dia inteiro, né? Eu te conheci junto com o pessoal lá, que desenvolve trabalhos de tecnologia como hubs dentro de, eu esqueci o nome da comunidade no Rio, São Marcos, algo assim. Santa Mara.
Santo Amaro, dentro da comunidade de Santo Amaro, que te ajudava do ponto de vista de tecnologia, foi espetacular, e isso, assim, abriu minha cabeça de uma maneira espetacular. É claro que eu sei de N iniciativas sociais nas comunidades e favelas, mas não sabia que já estava neste nível. Então, eu queria que você me contasse um pouco dessa experiência, né? A gente sabe como foi criado, mas, sobretudo, hoje, como que as favelas e comunidades, né, conseguem, de certa forma, também serem entidades pulsantes no sentido da inovação, claro, olhando para os problemas que lá existem, que são problemas potencializados por N vezes comparado com outras regiões do país, mas, ao mesmo tempo, como que da comunidade para o resto da sociedade essa inovação pode fluir. Claro, Emerson. Uma curiosidade, né? Acho que algumas pessoas conhecem a Expo Favela, que é o maior evento de empreendedorismo da favela, onde vira um reality show da Globo, mostrando a grande potência que a favela é, e não a carência que muitas vezes as pessoas enxergam por N motivos. E a gente, né, o Todas por Uma, é o ganhador da Expo Favela, onde a gente representa mais 17 milhões de empreendedores, mostrando a grande força e principalmente tecnológica que a favela é. Como você trouxe 2050. 2050 é um laboratório tecnológico de 3D, de uma imersão incrível, onde eles fazem trabalho com várias marcas nacionais e internacionais, onde eles criaram uma persona 3D, né, com inteligência artificial que conversa em tempo real com as pessoas, né? Só que levando a linguagem favelês, né, que a gente fala, né, da favela, conversando com as pessoas, né, levando a cultura de uma forma totalmente diferente. Então, o Todas por Uma, ele também cria esse ecossistema. Então, algumas autoridades já notificaram que aonde o poder público não consegue entrar para salvar uma vida de imediato, o Todas por Uma tem esse poder de se perpetuar na casa do agressor sem que ele perceba exatamente do modo que você trouxe. Então, no momento que a gente ganha a Expo Favela, a gente nos conecta diretamente com os nossos conselheiros, que eles dão totalmente o apoio e principalmente eles acreditaram e acreditam muito na nossa tecnologia. Então, alguns recursos mínimos dos quais que a gente não tinha antes, que era um computador, né? Um exemplo, a gente não tinha nenhuma impressora 3D para imprimir os cases. Uma pessoa que passou pelo Todas por Uma, ela criou uma impressora 3D de sucatas de computador para a gente imprimir. Então, a gente nunca se vitimizou, eu nunca se vitimizei com a minha história, né? Os meus amigos nunca se vitimizaram com a nossa realidade. A gente sempre fez o nosso corre, né? Vamos dizer assim, né? O nosso corre acontecer. Se não tem uma impressora 3D, vamos fazer uma impressora 3D, sucata de computador. Se a gente não tem um computador, a gente vai dar um jeito para desenvolver, com o apoio de uma escola, né? Com o apoio de uma pessoa que quer nos auxiliar. Então, o Todas por Uma, ele nasce de uma realidade exatamente do qual milhões de jovens nesse exato momento vivem. E, Emerson, não sei se eu já compartilhei com você, mas um dos prêmios e reconhecimentos gratificantes que eu já pude ter é que esse ano a minha história vai estar em todos os livros didáticos da rede pública do Brasil. Então, milhões de jovens vão estudar exatamente sobre essa história que a gente está debatendo como inspiração. Que a educação é o único caminho para mudar a nossa realidade, que é exatamente do qual eu e os meus colegas, a gente almeja, né, a gente chegar em um ponto, mas eu acho que toda a nossa trajetória ela não pode passar em branco, né? Principalmente por esse ponto que a gente conseguiu fazer todo esse desenvolvimento e essa criação de Todas por Uma, que com pouco recurso a gente conseguiu ser referência tecnológica no Brasil. Aí até a gente brinca, né? Será que com US$ 1 milhão o que a gente pode fazer, né? Então, a imaginação, a criatividade, a estrutura das raízes que a gente cria é exatamente levando essa missão e essa essência. A gente não tem nenhuma forma de se vitimizar com a nossa história, mas sim mostrar que cada um de nós somos potências perante a nossa especialidade do qual a gente é, seguindo a nossa trajetória mesmo. Sem dúvida. E eu acho que hoje, no tema da inteligência artificial, ela claramente consegue, pela versão generativa dela, né, que é o ChatGPT, Gemini e outras ferramentas que são mais acessíveis
e fáceis de utilização pelo público em geral, né, ela consegue colocar dentro desses segmentos, dentro da favela, dentro das comunidades, algo que pode, de verdade, ajudar a impulsionar outros Mateus, né, a seguirem a mesma linha e basicamente tentarem mudar o seu destino e da sua comunidade com a tecnologia para resolver problemas reais, que foi o que você fez. Sim, até mesmo dando um exemplo do próprio Rafael, né, o Vélez. O Vélez, ele é uma grande inspiração para sua comunidade, Santo Amaro. Ele, o Jean, o time da 2050. Então, as crianças olham como inspiração, né? Aquela tecnologia conversando com elas, né? E elas se enxergando na tecnologia. E muitas vezes a gente não tem essa, né, essa persona tão familiar com a gente. Então, aquela voz, aquela linguagem, aquela vestimenta, aquela roupa, aquele jeito até de se movimentar, as pessoas se identificam com elas. Então, é exatamente essa essência que a gente traz para dentro do Todos por Uma, e principalmente um ponto importante que eu estava discutindo hoje numa reunião mais cedo, Emerson, que a gente vai desenvolver um projeto com inteligência artificial, uma campanha que a gente vai desenvolver agora no Augusto Vilas, é a gente, agora, ressignificando a segurança, fazendo um convite para os homens fazerem parte dessa luta. Porque o homem, ele sim é o maior gerador de violência contra a mulher. Mas os homens também têm que fazer parte dessa luta, dessa discussão que eu e você está fazendo. São dois homens conversando sobre violência contra a mulher, para combater a violência. Mas o maior gerador de violência contra a mulher é o homem. Mas como que a inteligência artificial pode criar uma campanha, uma estrutura de projeto que no momento que a gente lê uma frase, a gente se senta tocado por ela. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ser novos agentes de combate à violência, mas que existe todo o storytelling desenvolvido pela inteligência artificial, como você trouxe, né? E que ali você vai ver também, Emerson, um projeto muito especial que vai ser desenvolvido daqui uma semana, daqui uma ou duas semanas. Fantástico, nós estamos todos curiosos e ansiosos para ver esse projeto. Como que você olha, Matheus, o Todas por Uma daqui para frente? Né? Quais são, se você puder colocar alguma novidade que evidentemente você possa contar em termos de onde, quais tipos de feiras internacionais, quais tipos de novas parcerias, para onde você acredita, claro que o céu é o limite, né? Mas para onde você acredita que o Todas por Uma consegue ir nos próximos 2 anos? Claro, Emerson. Recentemente, fomos convidados, né, para representar o Brasil em tecnologia e cultura na Osaka Expo pela Apex Brasil. Então, a gente vai fazer um trabalho muito especial de combate à violência contra as mulheres em cultura, levando a tecnologia de todos por um. Esse vai ser o próximo passo que a gente vai tentar desenvolver um trabalho de internacionalização da nossa tecnologia. Ao mesmo tempo, a gente entende que a NICE ela tem que evoluir. Então, a gente quer trazer algumas pessoas para fazer a estrutura dela, só que agora um pouco mais robusta, né? Um pouco mais que a gente consiga trabalhar os dados, porque a gente entende que os dados que o Todas por Uma consegue gerar hoje são dados que outras instituições não têm. Então, como que a gente consegue fazer esse tratamento de dados agora mais profundo? E através desses dados, a gente criar novas funcionalidades para dentro do próprio aplicativo. Então, como eu trouxe, hoje, o próprio aparelho vai fazer a identificação do ambiente e ativar o pedido como sem que a mulher toque no aparelho. Só que isso a gente demorou 3 anos para estudar cada microchip, cada pontinho que existe dentro do celular, mas que hoje a gente consegue fazer uma diferenciação de tempo muito curta para atualizar o Todas por Uma. Porque, como eu trouxe, a gente quer chegar em um ponto de tecnologia que ela não exista mais. Mas a gente sabe que isso pode ser daqui a 50, 100 anos para frente, a gente não vai estar mais aqui. Então, o nosso legado vai ser deixado. Mas que 1 ano a 2 anos, o Todas por Uma, ele pode criar todo esse ecossistema de proteção, prevenção, tecnologia, inovação e principalmente educação. Então, todos esses pilares a gente já iniciou, mas agora com a NICE, com a AI, ela vai poder trabalhar fortemente com os dados e principalmente apontar por
momento que a gente precisa direcionar o nosso foco, a nossa energia, para cada vez mais a gente poder salvar vidas, impactar milhões de pessoas, porque hoje o Todas por Uma tem um alcance de mais de 10 milhões de downloads e mais de 1 milhão de usuários ativos por dia. Tecnologia, inovação não é nossa preocupação, mas sim é como que a gente leva essa mensagem que a gente está conversando, Emerson, para mais pessoas. Então, eu agradeço muito por esse convite, porque eu tenho certeza, Emerson, que você é um anjo por conta de levar essa informação para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, agradeço por esse espaço, por esse momento, por essa troca e principalmente pelos aprendizados, pelos insights que a gente discutiu, que às vezes era para ser um podcast, mas se torna algo muito maior, esse abraço que a gente dá nas pessoas e eu que recebo de você principalmente. Não, excelente, Matheus. Eu também, pode ter certeza que eu agradeço demais, né? Embora o tema do podcast seja 30 minutos de AI, né? De inteligência artificial, mas a gente quer, e eu quero, que a tecnologia sempre seja uma aliada de uma ação efetiva que vá ao benefício, vá de encontro ao benefício da sociedade. E quando a gente olha de sociedade, não estamos falando só de aprendizado, que é fundamental, nós estamos falando de gerar mais negócios, que evidentemente na roda do capitalismo é Sim, fundamental, mas nós estamos falando também de olhar para quem de fato hoje sofre algum tipo de mazela na sociedade, seja do ponto de vista de violência, seja do ponto de vista de preconceito, seja sob qualquer perspectiva, e como que a tecnologia pode de fato encontrar caminhos, ajudar a encontrar caminhos para criar e para romper com esse ciclo, né, que é exatamente a função do Todas por Uma. Fechando aqui, eu agradeço. Meu último ponto é como ajudar o Todas por Uma? Existe algum meio claro de contato, ou doações, ou de oferta de algum tipo de ajuda, seja tecnológica, alguma maneira de sociedade, de membros da sociedade civil entrar em contato, se interessando em divulgar, se interessando em oferecer apoio, enfim, há uma série de membros da sociedade civil que certamente estão nos olhando e ficando interessados em fazer com que a mensagem do Todas por Uma e do Matheus chegue a mais gente, que é isso que falta, na minha visão. É claro que você está indo para um Todas por Uma 2.0, com AI, com a Anice indo para outro patamar, mas o que tem hoje já ajudaria muito mais gente do que sim. esse 1 milhão que é espetacular. Sim, Emerson. Hoje as pessoas podem nos encontrar, né, pelo site, né, todasporuma.com, e ali tem o canal direto pelo WhatsApp, ou as áreas específicas, né, que as pessoas querem conversar com a gente, ou pelas redes sociais para acompanhar os novos projetos, os quais a gente vai fazer o lançamento, que é @todasporuma.app, porque eu acho que exatamente o que você trouxe, não basta a gente criar uma tecnologia espetacular que ganha prêmios e tudo mais. Temos que ser efetivos, levando a informação para as pessoas que realmente precisam de ajuda e para os agentes que querem combater a violência conosco. Então, as pessoas podem entrar diretamente em contato pelas redes sociais ou pelo site, que ele tem um canal direto pelo WhatsApp, que é exatamente o que você disse. Eu acho que a gente criando todo esse ecossistema de agentes, a gente consegue propagar informações ainda mais do que por uma, almejando o nosso grande desafio e principalmente poder impactar o máximo de pessoas possível, criando toda essa estrutura do que você trouxe, Emerson, porque, novamente, obrigado pelo convite, por essa troca, por essa conversa e, principalmente, por levar informação de todas as turmas para mais pessoas. Nós que agradecemos, Matheus, muito obrigado. E a todos, engajem-se, contem dentro do seu ciclo familiar, ciclo de amigos, se você participa de alguma associação de bairro, alguma entidade de ajuda, alguma igreja católica, evangélica, não importa. A gente sabe que existe dentro de muitas casas, dentro de casas que você sequer supõe que existe essa mazela da violência doméstica contra a mulher, divulguem o Todas por Uma. Isso já é de uma enorme utilidade. E se você puder ajudar com situações ainda mais efetivas e tangíveis, busque o Matheus dentro dos canais que ele disse, porque, repito, isso é uma obrigação da gente que pode despender ou um tempo ou um recurso
para juntos irmos tentar, né, chegar ao ponto que o Matheus fique desempregado, que ele perca a startup dele, porque ela não faz mais sentido para isso, mas eu sei que a missão dele, ele vai estar feliz que a missão dele vai estar cumprida. A todos, na próxima semana voltamos com mais um episódio e com mais um convidado que espero que seja tão bom quanto o Matheus e com esse propósito lindo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Matheus. Obrigado.